Saudações corintianas. Hoje vamos falar de Antônio Pereira, o grande fundador do Esporte Clube Corinthians Paulista, o torcedor o ser humano que revolucionou a história dos esportes brasileiros. Viva Antônio Pereira! Conheça a sua história e da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. De 711 a 1249, os mouros dominaram Portugal, trouxeram sabedoria e tradições, deixaram descendentes que se perpetuaram pelos séculos na Península Ibérica. Na época das grandes navegações, o domínio de Portugal se estendeu até o arquipélago de Açores, no Oceano Atlântico. O local serviu de base para as travessias até as Américas. As eras se passaram. Os ancestrais açorianos fizeram história, era um povo culto e dedicado às artes. Dentro dessas tradições, vivia na ilha de São Jorge, no centro do arquipélago, Baltazar Pereira, mestre das artes e da filosofia. E 24 de dezembro de 1890, nasceu seu filho, Antônio Pereira. Antônio, sangue mouro açoriano, sua tez escura e olhar longínquo chamava atenção desde que surgiu no mundo. Seu pai lia livros e o filho cresceu em meio à literatura, apesar da pobreza em que viviam. Numa perspectiva de um novo mundo, a família Pereira partiu para o Brasil de navio, em busca de esperança. Chegando em São Paulo na virada do século, sua família se estabeleceu no Bom Retiro, ao lado da Estação da Luz. Antônio Pereira cresceu, vendo a desigualdade e a exclusão numa cidade em ebulição. Enquanto carregava caixas na estação, aprendeu o ofício de pintar paredes. Se tornou auxiliar de pintura aos 10 anos. Cresceu em meio ao árduo trabalho, enquanto à noite lia os livros que seu pai lhe deu. Ganhou destaque e notoriedade quando começou a fazer cores de tintas inéditas e pintar os palacetes dos barões do café. Logo, criou notoriedade, chamando a atenção de Ramos de Azevedo, o grande engenheiro arquiteto de São Paulo. Foi trabalhar em seu escritório, chefiou toda a seção de pintura de Ramos de Azevedo. Antônio Pereira era amigo de todos, amigo do próprio Charles Miller, e criou uma ideologia, criou uma narrativa e quis mudar a história do futebol brasileiro para sempre, quando teve a brilhante ideia de criar um clube para operários, um clube que pudesse mudar as regras do futebol e dos esportes olímpicos. Frequentava o campo do Velódromo, mas amava os times de várzea, o Santos Dumont do Areal do Bom Retiro e o Botafogo da Rua Paula de Souza. A vida de Antônio Pereira eram lembranças que vão e vêm, como as ondas do Atlântico, como os trens da São Paulo Highway. Era 20 e 30 do dia 1º de setembro de 1910. Antônio Pereira estava sob a luz do lampião, em frente ao campo do lenheiro. Por um instante, num piscar de olhos, flashes se passaram em sua mente. Ele olhou para todos e sorriu. Olhando o brilho do fogo do lampião, se lembrou do brilho místico do cometa. Seu rastro fez do céu um portal de uma nova era. As cereças de maio estavam abençoadas pelo brilho do cometa que iluminava as mentes sonhadoras. Lembrou quando pintou o sobrado de Miguel Batalha e o convidou para fazer parte da diretoria do Clube dos Operários, o clube que seria a voz do povo. Olhou para Alexandre Magnani e recordou das conversas sobre igualdade, devaneios que iria convencer os barões e os ricos que o futebol tinha que ser popular. Iria fazer o próprio Charles Miller se apaixonar pelo time do povo. Iam chegando operários de todos os lados para testemunhar a fundação do novo clube da cidade, o novo clube de várzea, o primeiro com estatutos. Pereira se lembrou de quando era criança e dos livros que seu pai dava para ele ler. Lembrou da travessia pelo oceano, da ilha de Açores até chegar no Brasil. Sob a luz do lampião, já tinham mais de 100 pessoas no beco sem saída, uma devoção particular que ia formando uma torcida para fundar o Clube do Povo. Ele olhou para as estrelas e lembrou do pôr do sol, do encontro dos rios Tietê e Tamanduateí, suas águas avermelhadas pelo reflexo dos raios solares. Lembrou da reunião no Santos Dumont, time do grande zagueiro Rafael Perrone, que ouviu seu discurso e propôs uma revolução.
No encontro celestial da lua cheia, o ponta-direita Carlos Silva, líder operário, entusiasmou-se e falou: vamos fundar um clube que defenda os operários. Nosso lema será pão, terra e liberdade. Anselmo Correia, o goleiro do Santos Dumont, pregava o sincretismo religioso. Ele dizia que o novo clube tinha que ser de todas as fés. A revolução precisa do batuque do quilombo, proferiu Joaquim Ambrósio, o ponta esquerda. Nunca mais passaremos pó de arroz em nossos rostos. Lembranças para a eternidade, sob a luz do lampião, o clube se fundava. Antônio Pereira sugeriu que o nome fosse Esporte Clube Carlos Gomes, enquanto Rafael Perrone preferia que o clube continuasse se chamando Esporte Clube Santos Dumont. Até Ambrósio falar, seu sangue quilombola fervia. Nosso nome será Corinthians. Vamos viver a moda Corinthians, como os gregos, como os ingleses do Corinthians Futebol Clube, os Cavaleiros de São Jorge. Seremos os Corinthians, seremos o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai, Corinthians!